Olá, seja muito bem-vinda ao programa Emagreça com a Lúcia. Hoje a gente vai conversar sobre o top 10 dos assuntos relacionados ao emagrecimento. Compulsão alimentar. Tenho certeza que se você quer emagrecer, a compulsão alimentar é um dos fantasmas que te incomoda e talvez como lidar com ela ou como fazer ela desaparecer seja um dos seus grandes desafios. Eu sou Lúcia Zamboni, especialista em emagrecimento, e estou aqui para te ajudar a chegar na tua meta de qual corpo ideal que você quer ter. Agora, só lembrando que aqui o que a gente está falando é o corpo ideal para você. Eu sou psicóloga, Master Coach, Practitioner em PNL, especialista em psicologia positiva, e eu tô falando isso tudo para te contar que toda a metodologia, todo o conteúdo que eu te passo é relacionado à sua forma de pensar. Portanto, tem tudo a ver com você. É você descobrir. O meu objetivo aqui é fazer você descobrir a melhor forma de você emagrecer. O teu jeito, como você, o que faz sentido para você. Porque eu poderia muito bem passar aqui uma receita, quando fazer parceria com uma nutricionista e escrever algum passo a passo, escrever uma dieta e você simplesmente ter que seguir. Só que cada pessoa tem uma particularidade, cada pessoa tem uma beleza, cada pessoa tem um porquê de viver a compulsão alimentar. Então, o que a gente faz, o que eu vou te ajudar é fazer você se entender para pensar diferente, porque eu acho que a mudança de comportamento e emagrecimento é isso mesmo, é mudança de comportamento, não é mudança de plano alimentar, porque você pode até passar uma semana se alimentando de forma diferente, mas e aí? Você pode emagrecer durante uma semana e emagrecer uma vida. Eu tenho histórico de ter perdido 20 quilos e nunca mais engordei, e eu te falo, é para sempre. Todos os dias eu tenho a minha briga, o meu desafio de manter o meu peso. Principalmente com a chegada da idade, mudança de metabolismo, eu já virei os 40, então o metabolismo muda e eu preciso sim sempre viver em vigia. Meu comportamento tem que ser estável, meu comportamento tem que ser estável no sentido de regular, para manter mesmo, de manutenção de um estilo de vida que me leve a ter o peso que eu desejo. E é isso mesmo, é o peso que você deseja, sabe? Aqui a gente não tá falando de padrão de beleza ideal, eu não tô falando de uma fórmula matemática que pro teu corpo, quanto que você tem que pesar. Não. É o teu padrão, é o que você sonhou para você, é o que você espera para você, percebe? Então, assim, é um olhar teu sobre você mesma e aqui eu acho que tudo é válido, tudo que você tem é válido e a gente precisa levar em consideração. Sobre a compulsão alimentar, então, antes de eu entrar no tema, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque sempre tem aqui muito conteúdo de qualidade para fazer você pensar de forma diferente, te dar informação para mudança de comportamento, né? Você não sabia, por isso você não fez ainda. Agora eu te contando com esse tanto de conteúdo que tem nesse canal, você pode agora, você passa a saber. Então, como você passa a saber, você pode, só por causa disso, se comportar de forma diferente. Mas mais do que isso, eu te dou mais elementos para você fazer essa tomada de decisão. Eu fiz um roteirinho aqui para eu não me perder, porque eu gosto mesmo de te encher de conteúdo, trazer conhecimento mesmo, não é encheção de linguiça, esse tempo que a gente passa junto, porque eu sei que teu tempo é precioso, o meu também é, de estar aqui cuidando de você, eu quero o teu resultado. E vamos lá. Vamos primeiro começar conceitualizando a compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela não é uma loucura que você tem em algum momento do dia, e aposto com você que ela normalmente acontece à noite. E tem uma causa para isso. Em que você fica louca e resolve querer comer até o pé da mesa. Não é isso. A compulsão alimentar, ela é considerada, foi estudada, e ela é considerada um distúrbio. Então, quer dizer, existe sim um fenômeno, alguma coisa que não é seu, não é um chilique teu, não. Ele já foi estudado e é considerado um distúrbio mental, né? E já vou te explicar tudo. Calma, que eu vou te explicar tudo. Você, ai meu Deus, eu tô com problema mental. Não, não é isso, né? Já vou te dar todos os elementos para você entender e fazer mudança de comportamento, que é o mais importante, né?
Por que acontece, então? Entendi que é um distúrbio, entendi que às vezes eu sofro desse distúrbio. Quem está no sobrepeso, eu tenho quase certeza, né? Só não gosto de falar no 100% porque sempre tem alguém muito diferente, cada pessoa é muito especial, mas eu já posso postar com você de que a maioria das pessoas que estão no sobrepeso passam pela compulsão alimentar. E ela tem causas. E eu vou trazer para vocês aqui duas das causas principais do que acontece quando a gente entra na compulsão alimentar. A primeira delas, eu vou te falar que ela é mais técnica, né? A segunda eu vou entrar com mais propriedade. Mas a primeira, ela pode acontecer, a compulsão, por conta de algumas questões, a forma de você se alimentar durante o dia. Ela é muito comum quando a gente está em desequilíbrio. Sabe por que ela acontece a maioria das vezes de noite? Porque pode ser que você tenha tido durante o dia uma baixa muito grande de carboidrato, você resolveu ou estar de dieta, você resolveu fazer uma dieta muito restritiva, ou você esqueceu de se alimentar, ou você pulou a refeição por causa de volume de trabalho, não sei, por algum motivo. Ela normalmente acontece à noite, quando essa é a causa, por uma alimentação muito escassa em carboidrato, muito pobre em carboidrato. O que vai acontecer? De noite, quando você chega em casa, em que você está baixo o seu nível de estresse e você tem ali disponível, porque você está em casa, você tem a tua geladeira, a tua despensa à disposição, você começa a perceber, é como se você quisesse suprir, seu organismo mesmo, ele entrou num nível de estresse tão grande e que agora ele meio que precisa compensar isso tudo. Então, o que ele vai ter? Um pedido de descompasso, é um distúrbio, não é uma coisa porque seu corpo está equilibrado. Ele te leva a esse tipo de necessidade e normalmente a compulsão alimentar ela é relacionada ao carboidrato, necessidade de carboidrato. Ninguém tem compulsão alimentar por alface. Nossa, eu tô louca para comer alface e eu como alface e não me sacio. Não, normalmente é por biscoito, por comida, seja depois de jantar, depois de almoçar, já comi, mas isso não me saciou, eu preciso comer mais. E o querer mais é sempre doce, mais carboidrato, coisas junk food, biscoito, coxinha, coisas mais nessa esfera. Por quê? É o corpo pedindo açúcar, que o carboidrato, no final das contas, vira açúcar, né? Quando é metabolizado. Então é a mesma coisa. Açúcar, na verdade, vira carboidrato. É o oposto. Então, meio que faz essa compensação. É o teu corpo em desequilíbrio, tá? Então, se a causa do seu a causa da sua compulsão ela for relacionada a essa baixa de carboidrato durante o dia, que de noite ela vem enlouquecida, né? Eu já ouvi relatos de, olha, eu tenho uma dieta perfeita durante o dia, mas quando eu chego em casa à noite, eu boto tudo a perder e como compulsivamente. Eu já escutei relatos de comer uma caixa de bombom de chocolate, uma caixa de bombom. Ninguém tem necessidade de comer uma caixa de bombom, porque o organismo vem em desequilíbrio e aí, de repente, à noite. Ou então, a segunda causa é o descompasso emocional. Ansiedade. E aí ela pode acontecer também à noite por uma questão de ansiedade. Então, eu vou continuar aqui, nesse mesmo contexto. Já já eu vou mudar. Você passou o dia inteiro, se alimentou de forma saudável. Tô bem, Lúcia, tive uma alimentação saudável, fiz uma alimentação regrada, eu estive no controle durante todo o tempo em que eu estava me alimentando, durante todo o dia, mas chegou a noite e eu cheguei em casa e surtei. O que acontece? Quando não é um desequilíbrio fisiológico, ele é uma questão de ansiedade, sabe por que acontece? É uma possibilidade, tá, gente? Comportamento não é uma ciência exata. Então, o que eu tô te falando a maioria das vezes acontece. Pode ser que esteja acontecendo com você e eu vou te ajudar então.
Quando a gente chega em casa, eu saio do ambiente estressante, o ambiente em que eu precisava me manter dentro de um contexto esperado de comportamento. Então, eu tenho que aguentar as pancadas do trabalho, ou eu sou a pessoa que tem muita responsabilidade, tomada de decisão, ou muita execução, trabalha demais, super sobrecarregado, sem tempo para poder fazer as pausas, ou você tem alguma insatisfação e você não pode externar, você não tem um ambiente agradável o suficiente que você pode externar essa insatisfação, qualquer que seja, do seu dia, da sua vida, se não for relacionado a trabalho, pode ser problema de filhos na escola, ou problema de saúde na família, não importa. Importa é que a questão é que, se você teve um dia mais estressante e você se controlou durante o dia, é muito comum de noite, a hora que você faz aquele. Acabou o dia. Acabaram as obrigações, acabou aquele peso, agora você pode ser quem você é de fato. Pode falar palavrão, pode gritar, pode botar para fora a tua pressão. O que isso pode... Se você não faz isso, né? Porque, você tá dizendo que gritar é bom? Botar pra fora é bom, gente. Botar pra fora é bom. Talvez gritar não seja uma forma legal que você tenha encontrado de botar pra fora, mas se você consegue externar isso, ou botar para fora no sentido de parar pra pensar e tomar um banho, e você se cuidar, e agora fazer parar, tirar de dentro de você qualquer angústia, qualquer insatisfação, tristeza, sobrecarga, estresse. Se você não faz isso, a grande possibilidade de você fazer na comida. E aqui, só fazer um parêntese, porque comportamento a gente fala de indivíduo como um todo. É nessa hora também que, às vezes, se você tem filho, é a hora que você vai desabar as meninas. Às vezes as crianças fizeram alguma coisinha, né, de bagunça. E você vem e descarrega um montão de coisa. Desproporcional à coisinha. Você precisa ajustar aquela coisinha? Sim, você precisa ajustar com uma coisinha. E não com um descarrego. É porque você está usando as crianças, às vezes acontece com o marido, às vezes acontece com o pai, uma mãe, às vezes acontece com um funcionário que você tem em casa. O fato é que quando você encontra alguém de confiança, você acaba descarregando naquela pessoa de confiança toda a tua insatisfação. E isso é péssimo, né? Esse é um parêntese que eu tô te dando, um a mais nesse vídeo, que não tem a ver com emagrecimento, mas tem a ver muito com relacionamento. E controle emocional. E compulsão alimentar é super controle emocional. Então, o que acontece? Quando você chega e você vai encontrar esse ambiente mais gostoso em casa, em que você pode se sentir, você pode relaxar, também é uma hora, se você não conseguir relaxar mesmo, você vai continuar aquele turbilhão, aquela angústia, aquela confusão mental, aquele peito que não se acalma, sabe? Aquela ansiedade, e aí isso engatilha numa compulsão alimentar, engatilha num descarrego alimentar. Então você começa a comer sem limite e não se sacia. Não se sacia porque não é sobre comida. Não é sobre comida, porque quando a gente se sacia, quando a gente tem fome, eu tenho fome fisiológica. Né? A gente já falou sobre 4 tipos de fome. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre 4 tipos de fome, vai lá e assiste, porque ele tá sensacional. A fome fisiológica, ela se sacia com a comida. A fome emocional, que ela tá relacionada, que é a 4ª fome, a fome emocional, ela tá relacionada à compulsão alimentar. Essa sim, não se sacia com a comida, porque não tem a ver com comida. Tem a ver com ou esse descompasso interno, desfaltou nutriente, ou que é 80% das vezes, ela é essa ansiedade, essa questão emocional, que não tem a ver com a comida. Então você pode... Vou te dar um exemplo sempre da noite, vou te dar um exemplo da noite agora, para ficar didático, mas você pode encaixar em qualquer momento do seu dia. Eu fui eu jantei, quer dizer que teoricamente eu já estou saciada. Mas a minha vontade de comer não parou. Então eu quero sobremesa. Depois eu quero um a mais. Eu quero um biscoitinho. Eu quero um chocolate. Vou querendo. Isso não passa.
E às vezes, sabe o que acontece? Eu tô com vontade de comer chocolate. E aí começa aquela coisa de, ai, mas eu não vou comer chocolate porque chocolate é um doce, vai. Um doce não faz parte do meu. Eu tô querendo emagrecer e comer doce engorda. E você pensando no doce, não doce, não doce, não doce. Quando você fala não doce, só fica na tua cabeça doce. Mas aí você começa a usar subterfúgios para não comer o tal do doce. Aí você come uma fruta, come uma banana. Só que a banana não sana a sua necessidade de comer o doce. Aí depois você come, não, então eu vou comer uma uva passa, que é fruta, mas que ela tem mais açúcar. Então mas vai ter o gostinho, vai me fazer. Não. Aí você come a uva passa. Não passou, porque eu queria mesmo era comer chocolate. Aí você comeu a banana e a uva passa, mas ainda continua com vontade de comer chocolate, porque a tua vontade era de comer chocolate. Aí o que você faz então? Come, não, vou comer só um biscoito. Né? Eu vou comer só um biscoito. Vou comer uma rosquinha Mabel. Eu sei que tem uma galera aí que é alucinada da rosquinha Mabel. Então eu vou comer uma rosquinha Mabel. Não, mata a vontade de comer. Até acalma um pouco, mas daqui a pouco você vem de novo. Nossa, eu quero comer chocolate. Percebe que essa é uma forma também de compulsão? Porque você tá com vontade de comer chocolate, nada sacia. Aí no final das contas, o que acontece? Você, vá tudo pra aquele lugar, eu quero mesmo comer chocolate, e você vai lá e come chocolate. Olha só a diferença de você ter ido comer o chocolate. Você comeu a banana, a uva passa, o biscoitinho, para depois comer o chocolate. E se você já tivesse ido direto pro chocolate? Acabou. Mas essa não é a compulsão. Esse é um tipo de compulsão, mas ele não é o tipo de compulsão que é chamada de distúrbio, tá? Essa é uma compulsãozinha de alguma coisa que você quer evitar, mas a tua vontade, você tá querendo, às vezes seu organismo tá pedindo, tá precisando daquele tipo de nutriente. Você tem que dar. Vai dar logo, né? Você vai com vontade de comer chocolate? Mas não tá no meu plano alimentar. Tá na tua vontade, tá em você. Come ali um tanto de chocolate. Não é esse tanto de chocolate que vai te engordar. Não é um tanto de chocolate. É um tanto de chocolate. Mas você vai estar dando aquilo que você está precisando. Você vai estar cuidando de você de alguma forma, percebe? Então, quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente está falando de alguma forma de descontrole, tá? Então, assim, a maioria desse descontrole, ele vem pela ansiedade, pela angústia, pela necessidade de trazer o alimento para sanar uma questão emocional. Entendi? Mas e aí? O que eu faço? Porque eu entender as questões me ajuda, mas eu preciso dar um passo além. E vamos embora, vamos passar para esse passo agora. O que você faz? A primeira dica que eu vou te dar, primeiro ponto para solucionar isso, ele é um pouco mais complexo, mas eu preciso te passar essa ferramenta. Se a questão alimentar ela é causada por uma questão emocional, você precisa fazer o quê? Comer ou ir cuidar desse emocional. Percebe? A gente precisa começar a cuidar do nosso emocional, a cuidar de você. O que está te faltando que você está buscando na comida? É sobre isso que a gente está falando, é sobre cuidar de você. Percebe como emagrecer é muito mais psicológico, é muito mais emocional do que alimentar, exercício físico? Porque quando eu decido, eu faço exercício. Quando eu decido, eu me alimento de forma melhor. A questão toda está na decisão, no comportamento. Então, o que eu preciso saber? O que está me faltando emocionalmente para eu suprir. Lembra que eu falei para vocês mais cedo sobre trazer uma válvula de escape a hora que você chega em casa estressada do trabalho, cansada, ainda tem que, não sei se você tem filho pequeno, mas eu tenho, gente, é um desafio, a hora que eu chego, a hora que eu pra casa eu não vou descansar, é a carga mais pesada, porque eu tenho filho pequeno, criança pequena, então ainda tem que mandar menino tomar banho e fazer o jantar, esquentar a janta, e, por favor, come, eu não quero isso, eu quero aquilo, aí você vai e faz, às vezes tem dia que eu faço 3 comidas lá em casa, para poder atender, que é super cansativo. Então, se você não tiver uma válvula de escape para esse cansaço, pode ser que você vá descontar na comida.
em forma de compulsão. Que você tá tão descuidada, você tá tão vazia de cuidar de você, que você vai buscar na comida o prazer. Descontar na comida essa ansiedade, essa agitação, essa cabeça nervosa. Às vezes você não sabe o que você quer, você vai e come. Isso aqui não supre ainda, não acalmei, porque você não quer comida, você quer calma, você quer paz interior. E aí, então, a questão tá em como te trazer paz interior. Como te trazer paz interior. Como te arranjar, qual seria a sua válvula de escape. E aí, cada uma vai ter a sua particularidade. Cada uma vai ter a sua forma de lidar com isso. Vou te dar alguns exemplos aqui para ver se você de repente acha uma deles. Gente, eu tô coçando o nariz, porque eu sou super alérgica. E aqui em casa tá super empoeirado. Eu tô aqui na casa do sítio, da roça, em Perinópolis, então aqui tem muito mais poeira. O que acontece? Quando você tem, por exemplo, quando eu chego em casa super estressada, uma das coisas que eu faço que me relaxa, que me faz muito bem é ir pra cozinha. Eu coloco as crianças na televisão, porque eles também estão cansados da escola. Boto as crianças na televisão e eu vou pra cozinha. E naquele momento eu vou me calmando, preparando os alimentos, cortando alguma coisa, mexendo outra, juntando os ingredientes. Isso vai me acalmando. Ai não, Lúcia, isso é mais trabalho pra mim. Ok, não tem problema. O que você pode fazer também? Ir tomar um banho. Um banho quentinho, um banho bem cheiroso. Um banho esfoliante. E depois você passa um bom hidratante, cuida de você. Há outras pessoas que gostam de orar. Chego em casa, arrumo tudo, deixo as crianças descansadas, peço pro marido também, eu vou fazer minha oração de fim de dia. Eu vou me centrar. Pode ser meditação, pode ser uma oração, pode ser uma ação também? Pode. Sabe, às vezes, esse é um recurso que eu uso, tá tudo bem se você não gostar. Toma uma taça de vinho. Abrir uma taça de vinho, porque aquilo já é uma coisa de, agora é o meu momento. Eu mereço, eu vou cuidar, eu vou curtir esse momento. Eu adoro vinho. Então, esse é o momento em que agora é a parte que eu gosto, tá? Então, você percebe que pode ser alguma coisa diferente. Pode ser alguma coisa, ou pode ser uma comida, pode ser, inclusive, comer um chocolate. Quando eu tô de TPM, gente, chocolate pra mim é remédio. Às vezes, quando eu não tô de TPM também, eu sou meio chocolatra. Adoro mesmo, amante convicta de chocolate. Não vivo sem chocolate. Se tivesse que emagrecer tirando o chocolate, eu tava 25 quilos mais gorda hoje em dia. Então, tem várias formas de você lidar. Qual que é melhor pra você? Às vezes a sua, eu nem sequer citei aqui, porque talvez não tenha passado pela minha cabeça, porque você é uma pessoa especial, você é uma pessoa diferente, né? Pode ser que seja cuidar dos seus filhos nesse momento. Agora eu quero sentar no chão e brincar com as minhas crianças, porque afinal de tudo, no final do tempo, eu me dei pro trabalho, agora eu quero dar pro que é mais importante pra mim, que é a minha família. Talvez seja tomar um vinho, sentar ali, eu tenho uma varanda gostosa que às vezes a gente vê a lua, sentar ali e tomar um vinho com meu marido, assistindo, olhando o céu. Entende? O que é pra você? O que seria? Imagina agora, o que seria? Às vezes você precisa até arrumar alguma coisinha de, nossa, eu não tenho. Tem pessoas que me relataram também, pacientes e alunos do EMA, que é molhar plantas. Eu chego em casa, eu tiro meu sapato e vou aguar as minhas plantas. Aí nisso eu converso com elas, eu vou aguando, eu subo no banquinho, vou pra samambaia lá em cima, eu vou depois molhar as coisas no chão. Eu vou sair pra caminhar com o meu cachorrinho, que é hora também de fazer uma passeadinha. Você percebe que tem várias válvulas de escape, mas perceba sempre que todas elas são atender a uma necessidade sua. Necessidade de cuidar do seu pet, necessidade de cuidar da sua casa, necessidade de estar com a sua família, necessidade de cuidar do seu corpo fisiológico, quando eu falo de banho, necessidade de atender uma demanda orgânica, que é o meu vinho. E o meu vinho me relaxa, né? Até porque a questão alcoólica dá uma relaxada. Então, isso já é uma válvula de escape, né? Contanto que seja só uma tacinha de vinho, né? Pra gente não tô falando pra vocês transvirarem em alcoólatras. Mas é um artifício
que tem para relaxar. Eu tô te contando um que eu uso. Infelizmente, olha, vou fazer muito sincera, infelizmente eu não consigo fazer todos os dias a minha taça de vinho, mas é recomendado pela medicina, não vou te dizer porque eu não tenho pesquisa científica que comprove isso para você, mas é confirmado pela medicina de que uma taça de vinho ao dia faz bem, né? Tem o chamado resveratrol. Quem não bebe uma taça de vinho toma um remedinho, resveratrol, que é da casca da uva. Mas esse é um outro assunto, faz bem pro coração. O que eu quero ainda passar para vocês? Outras dicas. Deixa eu pegar aqui da minha colinha, que eu não quero deixar de faltar nada aqui para você. Outras dicas de trazer o equilíbrio para você mesma. Então, se você não consegue trazer... Esse é um paliativo, alguma coisa imediata. É que nem tô com dor de cabeça e eu tomo um paracetamol. Eu tô apagando aquela fogueira, mas não necessariamente eu tô tirando a causa da dor de cabeça. Eu preciso, enquanto psicólogo, enquanto cuidadora de pessoas, também te deixar atento para um outro fator, que é o seguinte: se isso é frequente, se você tem sentido essa compulsão alimentar, se você tem tido esse nível de estresse, de ansiedade, que você tem necessidade de descontar na comida, talvez você precise olhar mais atrás disso. Né? Porque às vezes o que tá faltando é uma taça de vinho. E aí tá fácil de corrigir. O que tá faltando é um banho gostoso, um banho quentinho, um banho relaxante, um banho cheiroso. Ok. O que tá me faltando é eu ficar perto das minhas filhas. Porque afinal de contas, eu passei 8, 10 horas longe dos meus filhos e elas são a coisa mais importante da minha vida. Eu tô precisando. Eu tenho uma fala que é frequente, que eu falo pro meu marido, eu tô precisando das meninas, né? Que são as minhas 2 menininhas. Então, isso é uma coisa que você tá precisando. Que se for isso, tá fácil de resolver. Mas pode ser, fique atenta, que pode ter alguma coisa atrás, ali por trás, que está realmente te incomodando, está te entristecendo e você está descontando na comida essa frustração, essa falta. Às vezes é uma solidão, às vezes é uma frustração, né? Um objetivo que não foi atingido. Às vezes é um vazio que você precisa prestar atenção e se cuidar, né? E aí o que eu te recomendo é fazer conversa com as amigas sobre isso, procurar um profissional que te ajude sobre isso. E ajuda muito você já vir e acompanhar os meus vídeos, não custa nada. Tem um monte de conteúdo de importante, profundo, relevante, que já vai fazer você se sentir melhor aqui, nesse canal, onde você vai encontrar várias dicas, porque eu sou psicóloga, então o que eu posso te dar é dica de como se comportar, como se cuidar, como pensar diferente. Mas a dica que fica não cuide só com paracetamol da sua dor de cabeça. Identifica o que tem mais a fundo, mais profundo, que está te incomodando tanto, que está te levando a esse distúrbio. Porque é como se você cuidasse como se você mudasse a raiz, né? Olha, essa árvore aqui não tá dando o fruto que eu quero, porque você plantou a árvore errada. Então, para mudar, você não adianta tirar os frutos. Você precisa mudar a raiz, transformar aquela árvore numa outra árvore, mudar mais a fundo aquele sentimento que está florando em você, que são os seus frutos. Não, eu quero tirar a raiva de dentro de mim. Então, não adianta só eu acalmar a raiva com um calmante. Eu preciso ir lá na raiz e dizer o que está causando a minha raiva para eu não precisar mais usar esse tipo de bengala, certo? O que acontece então? A gente volta para trazer esse equilíbrio. Então, outra dica que eu posso te dar, um remedinho que eu já posso te dar agora, na verdade esse é um remedião, porque esse faz infraestrutura, esse faz cura, esse transforma a raiz, que é manter um organismo equilibrado, gente. Um organismo equilibrado, porque tudo nosso é uma coisa só, funciona como uma coisa só. Funciona como um ecossistema. O meu corpo, a minha mente e meu corpo são uma coisa só. Então, se eu mantenho o meu corpo equilibrado e nutrido, se eu tomo água o suficiente, se eu tomo sol o suficiente, não é pro sol para tomar sol de marquinha, não. É tomar ali 5 minutinhos de sol durante o dia. É comer fibras o suficiente, comer proteínas e vitaminas na alimentação saudável, mais natural, não processada, mais in natura, aquele alimento que é colhido, que é descascado.
Você está nutrindo melhor o seu corpo. Você está nutrindo melhor o seu corpo, você está nutrindo melhor as suas células neurológicas. Funciona muito melhor. Então, você está falando sobre um equilíbrio como um todo. Sim, gente, eu estou te falando sobre questões emocionais serem curadas com nutrição. Também, né? Não a cura, mas o equilíbrio, o ajuste, tá? Comer gordura boa em quantidade certa. Eu já caí nessa cilada, não é sobre a aula hoje, mas eu vou deixar aqui mais um plus para você. A gente tem um preconceito com relação à gordura. A minha vida melhorou, inclusive meu emagrecimento ficou mais efetivo a partir do momento em que eu comecei a ingerir mais gordura. Mas é gordura do bem, é gordura do abacate, é gordura do óleo de coco, tá? É a gordura do coco, de comer o coco mesmo. Isso é muito importante para o funcionamento do nosso equilíbrio, de forma geral. Meditação. Fazer uma meditação é meio que limpar o cérebro, guardar, dar uma faxina de aquele tempo de pausa, de equilíbrio. E fazer exercício físico, sempre ele, gente. Já reparou? Tudo que a gente pode melhorar, tudo que a gente pode lapidar e ajustar de alguma forma tem a ver com exercício físico? Pois é, aqui a gente está falando mais uma vez sobre isso. Então aqui são as dicas que eu deixo para você. Se você tem mais ajustes, mais comentários, se você quiser poder contribuir com todos esses exemplos que eu dei, de como ter a sua válvula de escape, de como manter mais equilíbrio, posta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E assim a gente estabelece uma comunicação mais próxima, porque eu adoro isso, eu adoro estar perto de você, saber que eu realmente estou te ajudando. E se você não curtiu o vídeo ainda, curte aqui, não deixa de curtir não, porque isso também é um jeitinho de eu saber, sim, tá sendo ajudada por você, Lúcia, que bom, tá contribuindo para mim, porque é isso que me alimenta, no fundo, é isso que me alimenta mesmo, de eu saber que tô te ajudando a emagrecer, e mais do que isso, né, tô te ajudando a ser feliz. Um beijo grande e até o próximo vídeo.